Paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IADERM, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na EBD. Estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é pedagoga, professora na EBD. A paz do Senhor, irmã Ruth. A paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar em sua sala de aula, na classe de jovens, na lição de número 5, que tem por título Débora e Baraque, União para fazer a obra de Deus. Os objetivos dessa lição é compreender o papel da liderança e da influência exercida por Débora, identificar a atuação de Baraque e a de Jael no livramento do povo e extrair lições espirituais desta vitória para a vivência cristã diária. Uma lição riquíssima, maravilhosa, que está sendo maravilhoso estudar junto com vocês, né? E eu já gostaria de passar para a irmã Ruth, né, para ela trazer hoje a sua dinâmica, a sua dica pedagógica. Amém. É mais uma dinâmica, mais uma lição maravilhosa, né? E eu trouxe uma dinâmica que tem o título Batalha do Monte Tabor. E o objetivo dela é mostrar que Débora tinha a palavra de Deus e Baraque ele tinha um exército, né? E separados não iam longe, mas juntos provavelmente eles venceriam. E os recursos que o professor vai precisar é venda para os olhos, barbante e alguns objetos que possam atrapalhar, assim, para a gente colocar no chão. E como vai ser a aplicação? O professor vai falar, né? Vai reforçar. Deus falou por Débora, para Débora, vai à batalha. E Baraque respondeu: se você for comigo, eu vou, né? Tá lá em Juízes, capítulo 4, versículo 8. E a moral é que existia a estratégia e a obediência, né? Que provavelmente resultaria em vitória. E para iniciar, o professor vai pedir uma pessoa, né? Para ser Baraque. Ele vai ser só uma pessoa mesmo e o restante da turma vai ser Débora. E aí ele vai vendar Baraque, né? E aí os papéis. Débora, ela enxerga tudo e sabe o caminho, mas não pode tocar em nada. E Baraque tem a força, né? Pode fazer tudo, mas está de olhos vendados. E aí o desafio. No chão, o professor vai criar um campo de batalha, com Baraque já vendado. E aí Débora, que vai ser o restante dos alunos, eles vão guiar Baraque para que ele consiga passar por todo o caminho, né? Só que quem comanda é Débora, e ele vai dando as instruções, um passo para o lado, um passo para o outro, para a direita, para a esquerda. E aí, sozinho, ele tropeça, mas com a ajuda dela, eles podem conseguir, né? E aí ele conecta com a lição, que Débora, ela é a direção, a sabedoria, a oração, né? Que é um talento de ouvir Deus. E Baraque, ele tem a ação, a coragem e a execução, que é o talento de fazer acontecer. E juntos, a obra do Senhor, ela pode sair do papel, né? E para terminar, o professor vai encerrar dizendo que na obra de Deus não existem protagonistas, não existe uma pessoa principal, né? Tem equipe e tem talento, né? E isso resulta no propósito de Deus. Amém. Que dica maravilhosa, irmã Ruth. Muito obrigada por contribuir conosco. Eu também trouxe uma dinâmica bem rápida e simples, né? Que os jovens eles se engajam, né? Mas também o tempo da dinâmica precisa ser um pouco curto para não tomar tanto tempo da aula, né? O nome da dinâmica é A Missão Só Termina Juntos, né? Para dizer que a união para fazer a obra de Deus ela é necessária. Como material, professor vai precisar de 20 ou 30 copos descartáveis, ou se você tiver em casa, né? Você, professor, tem a criança em casa, você vai ter blocos de montar. Ou se você for professor de classe infantil também, né? Do secular. E aí você pode utilizar também blocos de montar e uma venda, certo? Você vai precisar de uma venda também. E aí você vai dividir a turma em duplas. E aí em cada dupla, certo? Um participante será Débora e o outro será Baraque. E você vai explicar as regras para ele. Baraque ficará com os olhos fechados ou vendados, né? Débora não poderá tocar no colega, apenas orientá-lo com a voz. E a missão é construir uma pequena torre com os copos ou com os blocos em até 2 minutos. Certo? E aí você deixa eles bem livres e você observa como é que eles vão conseguir construir essa torre, como é que eles vão se comunicar, certo? E aí no final, se eles conseguirem concluir, né? Quando eles conseguirem, você vai perguntar: foi fácil confiar apenas na voz do seu parceiro? Você vai perguntar para quem estava vendado, né?
Quem teve mais dificuldade? Quem guiava ou quem executava? O que aconteceu quando a comunicação não foi clara, né? Se houver alguma divergência aí de comunicação. A torre teria sido construída se apenas um dos dois participasse, se só quem falasse e o outro não seguisse, ou apenas um tentando montar sozinho sem ser guiado pela voz do outro, né? E aí você vai explicar. Débora recebeu a direção de Deus e transmitiu essa orientação a Baraque. Baraque era um comandante do exército, né? Mas pediu que Débora fosse com ele. Então, cada um tinha um papel diferente, nenhum substituía o outro. Então, a vitória aconteceu porque ambos obedeceram a Deus e trabalharam juntos, né? Então, na igreja, acontece da mesma forma, né? Uns lideram, outros evangelizam, outros intercedem, outros louvam, né? E assim vai. Quando cada um cumpre a sua função, a obra de Deus avança. Então, na igreja não tem só louvor, não tem só a palavra, né? Então, cada pessoa faz o seu papel que foi designado por Deus e assim a obra acontece, né? Então, essa dinâmica é simplesmente para fazer essa reflexão, tá certo? E aí também você pode levar eles para uma reflexão pessoal, você pergunta para eles, né? Para que eles respondam para si mesmos, né? Você costuma trabalhar em equipe ou prefere fazer tudo sozinho? Existe alguém que Deus colocou ao seu lado para fortalecer sua caminhada? Em qual área Deus quer que você coopere na igreja, né? Então, o reino de Deus não é construído por heróis solitários, mas por pessoas que entendem que cada um possui um chamado e que todos são importantes, né? Então, Débora, Baraque e Jael participaram da mesma obra, cada um cumprindo a missão que Deus lhe confiou. Então, essa é a minha dica de hoje. Nós já agradecemos a nossa irmã Ruth. A senhora tem algo mais a acrescentar? Não, não, muito obrigada. Já desejamos para você, professor, uma excelente aula. Continue nos acompanhando aqui no nosso podcast e a paz do Senhor Jesus.